Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 1 Samuel 24, do 10 e do 11, que nos diz assim: Eis que hoje os teus olhos viram como o Senhor te pôs em minha mão na cova e me disseram que te matasse, mas te perdoei, porque disse: Não estenderei minha mão contra meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê a orla do teu manto em minha mão, porque eu cortei a orla do teu manto e não te matei. Reconhece, pois, e vê que não há mal, nem traição em minha mão, nem pequei contra ti, ainda que tu andes a caças da minha vida para tirar-me a minha. Então a palavra está falando agora do rei Davi, que estava sendo caçado por Saul. Então Saul começou a ter tanta inveja de Davi. Então Saul reconheceu o quanto Davi era protegido, era guardado por Deus, porque Davi era uma pessoa honesta, era um homem íntegro, era um homem justo. Então ele não pagava o mal com o mal. Então, como Saul queria matar ele, e ele teve uma grande oportunidade, de matar Saul. Quando Saul estava indo atrás dele, ele se escondeu numa cova. E Saul não viu, porque eles estavam todos escondidos, todos do lado ali da cova. E quando Saul achou aquela mesma cova para fazer suas necessidades, Davi então os soldados de Davi disseram: Davi, Deus entregou Saul na tua mão, agora eis a oportunidade que você tem para matá-lo. E Davi cortou a orla aonde estava a espada de Saul. Mas ele cortou, mas ao mesmo tempo ele se arrependeu de ter feito isso. Mas quando Saul saiu da cova, ele gritou: Senhor, Senhor, meu pai, por que queres me matar, Senhor? O que fiz eu de mal contra ti, Senhor? Olha em minhas mãos, eu tenho a tua orla como a tua espada. Deus me deu você nas minhas mãos e disseram para mim: aproveita, mata ele. E eu não quis matar, porque eu não quero pagar mal com o mal. Então, Davi era um homem tão justo que Jesus diz assim: se você quer fazer vingança, faça vingança orando pelo teu perseguidor. Porque se você querer fazer justiça com as tuas próprias mãos, eu vou te castigar e não vou castigar o teu inimigo. Quem será castigado ainda vai ser você. Davi, tendo essa consciência como Deus era bondoso e misericordioso e que a justiça fica nas mãos de Deus, e todo aquele que conhece a verdade do Senhor fará como Davi, não terá ódio do seu inimigo. Davi quantas e quantas vezes foi caçado, se escondeu nas cavernas, se escondeu no mato, várias vezes ficou escondido, muitas vezes. Então ele estava ali e 600 homens que se tornaram os valentes de Davi foram ao encontro dele. E eram homens desanimados, tristes, que estavam devendo, sem esperança nenhuma. E aí Davi fez com que eles se tornassem homens corajosos, homens valentes. Mas nós vemos também que teve uma cidade que o sacerdote disse assim, Davi, a cidade de Quênia
Keila está sendo atacada pelos filisteus. Aí Davi, tendo compaixão e misericórdia de Keila, da cidade de Keila, resolveu ir lá ajudar a cidade. Mas ele, como um homem sábio, assim como todos os servos de Deus têm que ser, ele consultou primeiro ao Senhor e disse: Senhor, se eu for lá ajudar a cidade de Keila, eles vão me entregar para Davi? Aí o Senhor respondeu: sim, eles vão. Então, como diz o nosso palavreado de hoje, tô fora. Então Davi pensou que eu vou embora, porque eu ia querer ajudar essa cidade e eles iam me entregar para Saul, porque Saul descobriu que eles iam atacar os filisteus e Davi ia querer ajudar. Então chegou a Saul e Saul também ia atacar Davi. Então ia ser os filisteus como a tropa de Saul também. Então ele, o homem sábio, o Senhor falou: olha, você vai querer ajudar eles, mas eles vão entregar você. Então assim a gente vê também, né? Então Davi desistiu, né? Ele sendo um homem sábio, ele poderia ter entrado numa grande enrascada. Mas assim que nós temos que ser. Tudo que a gente fizer na nossa vida, nós temos que consultar o Senhor para que a gente não venha se prejudicar em nada do que a gente fazer. Porque existe pessoas muito falsas, pessoas que a gente ajuda e a nossa recompensa é ingratidão. E assim foi a cidade de Keila, mas ele não entrou nessa situação de risco, porque ele orou ao Senhor primeiro, ele pediu a direção. Quantas pessoas padecem, sofrem, entram em situações difíceis que o inimigo apronta para essas pessoas porque elas não pediram a direção de Deus. Então, Davi é um grande exemplo de homem misericordioso, homem bondoso, que não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. E foi assim que ele fez com Saul. E ele dizendo essas palavras para Saul: eu poderia ter te matado. E os meus soldados ainda disseram: mata ele, mas eu te perdoei e não quis te matar, porque ai de mim se eu tocar no ungido de Deus. Por mais que Saul se desviou dos caminhos do Senhor, ele foi ungido rei de Israel e foi o primeiro rei de Israel que foi ungido por Samuel. Então, Davi, tendo noção disso, ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. Davi não quis se levantar contra ele, mas ele, não conhecendo a palavra de Deus, Saul, que era um homem ungido, se levantou contra Davi, que também era ungido de Deus. E a situação de Saul ficou complicada. E nós sabemos que Saul aí foi morto. E Saul tinha muita maldade no coração, tentou várias vezes matar o filho dele, Jonatas. Assim como ele tentou matar Davi, Jonatas defendia Davi e Saul tentou matar ele com uma lança, que ele sempre carregava com uma lança na mão. Então é isso que nós temos que refletir no dia de hoje. Quem faz a justiça, por mais que a pessoa que seja ungido de Deus se levante contra as nossas vidas, o Senhor, é Ele que vai fazer justiça, é Ele que vai cobrar aquele servo de Deus que não vigiou, não foi prudente, porque a palavra de Deus fala que Davi era um homem prudente nas suas palavras. Ele pensava muito antes de falar. Então, Davi tinha muitas qualidades. Uma qualidade muito muito forte que nós temos que carregar na nossa vida para que a gente não venha
acontecer nenhum mal com a gente, nem que a gente venha pecar contra Deus, é a gente ser prudente nas coisas que a gente fala, porque a língua ela pode matar o próximo. Então, fiquemos com essa palavra de reflexão, sabendo que Davi era um homem prudente, não fazia o mal com o mal, mas retribuía fazendo o bem. Fez o bem, não matando Saul. E Saul ficou tão envergonhado que chorou de vergonha. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças eu te dou, Senhor Jesus, pela tua misericórdia. Senhor, meu Deus, peço, Senhor, perdão, Senhor, por todas as nossas falhas, por todos os nossos erros. Não somos merecedores de nada, Senhor, mas que possamos ser, Senhor, igual a Davi, um homem prudente nas coisas que fala, Senhor. Assim não pecaremos contra o nosso irmão, nem contra ti, Senhor. Ah, Jesus amado, só o Senhor, meu Deus, para ter misericórdia do teu ungido, Senhor. Só o Senhor, meu Deus, porque todo aquele que teme a Deus, o anjo do Senhor acampa ao seu redor, o guarda e o protege de todos os levantes, de todos os inimigos que se levantam contra a nossa vida. Mas sabemos também que temos que ser fiel ao Senhor, à obra do Senhor. Assim eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.